de mulher é onde ela quiser. Olá, sejam muito bem-vindos ao Jogo Limpo Imobiliário. Tem gente que acredita que comprou um imóvel porque tem a chave. Outros acham que escritura resolve tudo. E tem famílias que passam anos brigando por imóveis sem perceber que o problema começou muito antes do inventário. E o mais impressionante é que muitos desses problemas passam diariamente pelos cartórios. Documentos errados, contratos frágeis, heranças desorganizadas e conflitos que poderiam ser evitados. Hoje a gente vai falar sobre os bastidores que ninguém do mercado imobiliário vê, que é justamente os cartórios. E aí, para começar, a Gabi, conta pra gente. Pois é, Julie, a gente sabe que no mercado imobiliário, uma das coisas que menos acontece é que o problema surge ali na hora. Geralmente ele surge muito antes da realidade ser mostrada ou ser detectada por alguém. E aí, a gente está recebendo para falar sobre essas questões, né, de regularização, da criatividade das pessoas, seja no mercado imobiliário, no extrajudicial, mais especificamente no extrajudicial, doutora Joyce Brunelli. Seja muito bem-vinda, Joyce, ao nosso espaço do Jogo Limpo Imobiliário. Se apresente, nos dê a honra de se apresentar. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Eu iniciei minha trajetória aos 18 anos, quando eu comecei a trabalhar num cartório de notas e imóveis. Também fazia parte de questão de títulos e documentos, protesto. E aí eu tive contato com quase todas as áreas do cartório ali, né? Eu só não tive contato direto com o registro de nascimento. Mas aí depois que você nasce, que começa a fazer os negócios jurídicos, ter o seu imóvel, falecer, todas as partes eu peguei. E aí, quando eu percebi que eu já ajudava muita gente do lado de dentro do balcão. Fui tabeliã substituto por 3 anos. E aí eu decidi que eu poderia ajudar muito mais pessoas do lado da advocacia. E aí eu saí do cartório, pedi demissão e comecei a advogar nessa área, que tanto me acolheu e que eu nem sabia, quando eu comecei no cartório, eu não sabia nem da imensidão do mundo, do oceano azul, que era o direito imobiliário. É impressionante que quando a gente começa, por exemplo, eu, né? Meu caso, no direito imobiliário, eu detestava direito notarial. Direito notarial, eu detestava, dizendo, minha nossa, que coisa chata essa. Não é possível que para passar por imobiliário, eu vou ter que passar por notarial. E eu achava aquilo tão burocrático, tão chato, até me deparar com a maravilha que é o cartório, né? E o quanto que o cartório facilita a vida de um advogado. E ajuda, né? E quanto isso tem se ampliado, né, Joyce? Conta pra gente, qual é a tua percepção com relação à facilitação que os cartórios têm oferecido para os advogados imobiliaristas? Não só para os advogados, mas também para toda a população. A criação, inclusive depois da pandemia, das centrais notariais, do e-notariado, de fazer uma escritura pública, um ato jurídico do conforto da sua casa, no horário de almoço, que muitos médicos a gente atende diariamente, não tem tempo entre uma cirurgia e outra, tá lá na correria, senta 5 minutos, lê, assina um documento e, assim, realizou um ato jurídico importantíssimo na sua vida, que é adquirir um imóvel em 5 minutos. A distância, né? Exatamente. A praticidade. Sem ter que se deslocar. Poderia perder várias coisas da vida dele por esse deslocamento e assina ali no próprio hospital e faz a escritura. E não só para médicos ou pessoas muito atarefadas. Tem a questão também dos idosos que não têm tanto acesso, não têm tanta locomoção, sabe? E aí o e-notariado ele veio para facilitar muito. Não só a parte de notas, mas também na parte de registro. Você já pode dar entrada no registro imobiliário totalmente online, rápido. E a questão também do prazo do RI digital é muito mais facilitado do que você ir lá direto no balcão. Você vai pedir uma certidão hoje no balcão, 5 dias úteis. Pede pelo RI digital, 4 horas. Ô Joyce, tu tocou no assunto aí do e-notariado. Eu lembro na transição durante a pandemia, né, que aí foi meio que obrigado, né? A legislação já permitia os atos de forma remota, de forma virtual, mas com a pandemia veio esse boom, né? Diz pra gente, assim, se você
notou, já que você estava do lado de lá ainda, do balcão, se você notou que muitas vezes, assim, o advogado ainda tinha aquela resistência mesmo da adaptação, como é que foi essa adaptação lá no cartório e como é que você vem notando essa transformação, né, que hoje a gente já está estável, né, praticamente, e muitas mudanças ainda acontecendo, mas hoje a gente já diz que a maioria das pessoas já estão acostumadas, mas no início, assim, como é que tu notou essa mudança, né, de estar acomodado, um pouco acomodado ali, o advogado sabia como era e a transição para o virtual, né? Essa transição, ela foi assim. Para quem atua na área, ela foi perfeita e maravilhosa. Mas para a pessoa que está chegando agora, muita gente ainda não aceitou. Muita gente ainda não tem conhecimento de que é possível pedir uma certidão digital, seja ela de RI, seja de registro civil, tipo uma segunda via. E até algumas fraudes, né? Tipo assim, a gente pesquisa no Google, que é o meio que todo mundo pesquisa. E aí você coloca lá, segunda via, registro civil. Vai aparecer 5 sites fraudulentos para depois vir um site oficial do registro civil. E aí muita gente paga mais que o dobro. E aí tem aquele mito de tudo no cartório é caro. E aí não paga o valor correto, que é basicamente tabelado no estado de Pernambuco, paga mais que o dobro por falta de conhecimento. E não só pessoas, tá? Os advogados também solicitam as certidões no lugar errado, por falta de conhecimento. Como é importante, né? O extrajudicial não é só saber que tem, mas onde buscar, com quem buscar, né? Todo ano a gente tem a atualização da tabela. É importantíssimo, né? Inclusive, essa facilidade, né, dos cartórios, o cartório, ele vê os bastidores do direito imobiliário, né? E assim, todo o processo tem que ter a documentação correta, né? E se não entrar de forma correta, existe o que geralmente a gente acaba falando, né? O cartório está fazendo várias exigências, o cartório tem um coraçãozinho peludo, né? Tem essa fama. Mas acaba recebendo a carta devolutiva, né? Essa carta devolutiva, o que você mais via, assim, no período, né? Por que existia tantas cartas devolutivas? A devolutiva, ela é o calo do advogado, né? Mas também muita gente, sem conhecimento, leva o título sem o advogado, né? E só vai procurar o advogado, de fato, quando já tem a carta. Por quê? Acha que sozinho vai conseguir ir lá e resolver. Quando chega para o cartório, vem a exigência. E a exigência, ela não é da cabeça do oficial. Ela não é porque o oficial acordou num dia mau. Nem porque ele disse assim, não gostei dessa pessoa, vou dar uma exigência aqui no processo dela. A lei de registros públicos é que embasa o cartório de imóveis a dar as notas devolutivas. E também o Código de Normas do Estado. Então, a gente pode dar entrada de uma forma em Pernambuco, mas ser totalmente diferente na Paraíba e mais diferente ainda na Bahia. E aí, se eu não tiver conhecimento do que o Código de Normas diz, o passo a passo daquele registro, daquela regularização, eu vou quebrar a cara porque vai voltar uma nota de exigência. E a nota de exigência realmente é difícil falar dela porque muita gente não tem conhecimento sobre isso, né? 90% das exigências são coisas simples que se o advogado até à parte olhasse com carinho a matrícula imobiliária já saberia como resolver. E muitas vezes não fazem a due diligence, não fazem um trabalho preparatório antes. E aí, realmente... Então, aqui você reforça que antes de entrar, né, na via extrajudicial, tem que se ver o código de norma de cada estado. Isso. Né, porque é totalmente diferente um do outro. É que entra a questão do advogado, do cuidado, né, que o advogado deve ter. O cartório, ele também não é o melhor dos mundos, né? Você vai chegar lá, eu sou advogado, você vai entregar o processo e o cartório tem a obrigação de fazer tudo por você. Você tem que fazer a sua parte como advogado, você tem que, né, colocar a documentação em ordem, entregar para que
não haja uma nota devolutiva, que nada mais é do que uma pendência. O cartório vai devolver para você dizendo, olha, isso aqui não está conforme, isso aqui precisa de alguma informação complementar e o advogado precisa diligenciar. Mas a gente tem que ter essa consciência de que o cartório ele vai facilitar muito a vida das pessoas, dos advogados, desde que haja a diligência correta, né? E pegando esse gancho, Joyce, o que é que você mais via de erro que os advogados cometiam no cartório na hora de dar entrada num procedimento? Qualquer procedimento, 90% das devolutivas são por falta de atualização do Estado Civil, atualização de nome, averbação de construção. E também aquelas pessoas, como o Gabi falou no começo, acha que o problema começou agora. Mas não, o problema começou 30, 40 anos atrás. Então, muita gente comprou uma casa. E quando aparece 30 anos depois no cartório, é um prédio com 3 andares sem condomínio. Oi? Como assim? É bem assim. É desse jeito. E aí muita gente é assim, mas por que? Olha, 3 folhas de exigência, como assim, gente? Olha como tá aqui. Com certeza teve uma demolição. Se era uma casa, como é que agora é um prédio com 3 andares? E percebam, aí pegando realmente, a gente vai lembrando, né, das situações. A nossa população, ela infelizmente ainda tem a cultura de que regularizar um imóvel é uma questão supérflua. Né? Não é uma coisa... Ninguém vê como investimento, vê só como um custo. Exato. E ninguém percebe que é como um documento que a gente precisa ter. Se eu quero dirigir, eu preciso ter uma habilitação. Se eu quero viajar para fora, eu preciso ter um passaporte. Assim, o imóvel ele precisa estar atualizado, né? Ali na matrícula, para que todos os benefícios, os ônus sejam baixados, enfim, esteja tudo ali exatamente como é no fato. Não é verdade? O mundos é exatamente isso. E as pessoas não sentem essa necessidade ainda, né? Então, fala um pouquinho, Joyce, pra gente, como é que a gente distingue, né, um imóvel que ele está regular na matrícula e o que é um imóvel irregular? O que seria mais ou menos a diferença? Porque as pessoas às vezes acham, não, mas eu tenho documento, né? A matrícula tá aqui. Tá tudo ok. E quando a gente vai ver, não é bem assim, né? Exato. Eu costumo dizer que 90% das devolutivas, elas poderiam ser evitadas se a gente pegasse a matrícula, olhasse para ela, lesse, não precisa ter um conhecimento profundo. Lê a matrícula. Tem lá uma casa na rua tal, CEP tal, e vai qualificando os cômodos. Tem um terraço, uma cozinha, 2 quartos, um banheiro, e você vai terminando a ler. E aí vai qualificar o proprietário, que, com o passar dos tempos, vai chegar em você. E aí o proprietário vai lendo. José da Silva, brasileiro, solteiro, tal, tal. Beleza, terminou, né? Pronto, não tem nenhum ônus. Aí fecha o olho. E aí pensa, como é que tá hoje a minha casa? Tá daquele mesmo jeito que tá na matrícula? Se não tiver, ele tá irregular. José da Silva, tá solteiro? Tá casado, já divorciou 3 vezes e nada disso consta na matrícula, tá irregular. José da Silva vendeu esse imóvel. Ele esqueceu. Isso é todas as irregularidades comuns no registro de imóveis. Porque as pessoas saem fazendo as transações e esquecem assim. E às vezes o José da Silva já morreu e tá lá. Sem falar disso, sem falar E disso. às vezes também é que a pessoa não tem aquela instrução de que tem que modificar, alterar, comunicar, né? Então, acho que também tem que haver uma educação em relação a isso, né? Aí já fica o alerta, hein, gente? Sim. Imóvel irregular pode ser um detalhe, pode ser a situação cadastral com relação ao casamento, como o Joyce bem pontuou. Era casado, divorciou, tá errado. Qual é o regime? Às vezes a exigência é só o regime, né, do casamento. E aí, agora a gente vai... A pessoa, vamos dizer que no melhor dos mundos, a pessoa identificou, está vendo em casa agora a sua matrícula e tem uma exigência, tem um problema, a exigência não, né? Tem um problema, ou tem a falta de uma informação, não precisa ter problema, né? A gente já viu que, a doutora já apontou que a falta de informação também
torna o imóvel irregular. Então, vamos dizer, essa pessoa, ela agora identificou que tem essa falha e a falta de informação na matrícula, e ela vai procurar um advogado especialista em direito imobiliário para que ela possa verificar essa situação e regularizar. Até porque tem casos que, além do imóvel se tornar, né, o valor muito menor do que o que é de mercado, você vai perder dinheiro, né? Também tem questões perante a fazenda, enfim, várias hipóteses podem acontecer. Então, vamos dizer que essa pessoa agora detectou, leu a matrícula, como a doutora Joyce já bem pontuou, e agora ela vai procurar um advogado especialista em direito imobiliário. Fala pra gente, doutora, o que é que o advogado especialista em direito imobiliário, o que é que distingue ele de um advogado generalista? Como, desde a preparação, vamos dizer que o advogado vai pegar lá a documentação do cliente e o que é que ele vai fazer para que essa documentação agora torne-se regular? O que é que distingue da preparação até o efetivo registro ou averbação, enfim, dependendo da situação. O que é que o advogado que você já notava, assim, naquela época eu já notava que o bom advogado é aquele que traz dessa forma. Fala pra gente. É exatamente isso. O generalista, ele vai lá e vai tirar dúvida com o notário. Como é que eu faço isso aqui? Quando a gente pega alguém que realmente tem essa humildade de procurar saber fazer. Mas quando é um especialista, já vem maravilhoso. Bonitinho, né? Já Desenhado. vem lindo. Vem o requerimento, dizendo que a certidão de casamento atualizada está anexa. Que também ele já solicitou na central correta, pagou muito mais barato do que essas centrais falsificadas que tem por aí. Pode dar entrada, inclusive, pelo RI digital, já paga antecipadamente. E ele, com no máximo 10 dias, já está de volta com a solução para o seu José. Olha, seu José, seu casamento já está averbado. Vá ser feliz com a sua vida. E outra coisa comum também, né, são a averbação de construção. Muita gente não sabe por onde começar. E a averbação de construção, ela não começa no cartório, ela termina lá. Ela começa na prefeitura, ela começa na Receita Federal, do Cadastro Nacional de Obra. Tem tantas outras coisas até chegar no cartório que o advogado generalista ele não sabe o passo a passo até chegar no cartório. E vai perder o tempo do cliente, né? Com certeza. E ali vai consumir, né? O investidor que precisa fazer logo a venda e acaba tendo risco, né, de desistência. Exato. Quando chega para o advogado, já chega na urgência. E aí, se o advogado não for um advogado especialista e diligente, vai acontecer esse tipo de ônus, né? O cliente perder a venda, não vender o imóvel, ficar com o patrimônio, né, preso e não conseguir fazer realmente o negócio girar por conta que contratou uma pessoa que não era especialista naquilo. E não é só a gente, para compilar mesmo o conhecimento do pessoal que está ouvindo pela primeira vez, vamos dizer, essa nossa conversa. Não é só o fato de chegar bonitinho para o cartório, porque aquela documentação bem organizada, às vezes na pasta, com requerimento, tudo direitinho, ela não vai só ser benéfica para a pessoa que vai avaliar, né, que vai realmente deferir ali o requerimento. Vai ser bom para evitar um tempo, né, que a pessoa poderia desgastar ali se protocolar errado. Então, veja, aí teve a exigência, voltou. Então, se você tem um advogado especialista em direito imobiliário, ele vai montar a sua pastinha bonitinho, entregar com o requerimento correto, com a fundamentação correta. O notário, né, ou o tabelião, ele vai lá analisar, né, e aí o procedimento vai seguir um rito tranquilo ali, com o curso do tempo que se espera no extrajudicial. Exemplo, 10 dias com um advogado especialista. E aí, seu João decide ir sozinho. Vai lá no cartório e ninguém chega para apresentar, né? Porque vai chegar lá e entender que tu vai precisar do requerimento. Mas vamos lá, seu João chegou lá e disse assim, me dá uma certidão do meu imóvel. Porque o advogado diligente, na consulta, ele já buscou a matrícula. Ele já sabe o que é que tem de dificuldade, de erro naquela matrícula. É porque aqui o senhor vai precisar averbar a certidão de casamento. Para a gente verificar o seu regime de bens e tal.
eu não sei nem qual é o meu regime de bens. Eita, seu João. Então, o senhor tem que ir no cartório de registro civil, que não é esse, é outro cartório, em outro lugar, onde o senhor nasceu. E aí, o senhor vai ter que pegar a certidão de casamento, que vai demorar 5 dias úteis, no mínimo, se ele for sozinho. E aí, seu João volta com a certidão de casamento. Olha aqui, já consegui a certidão. O cartório já nem lembra mais quem é seu João. E aí ele diz, e para que é mesmo a sua certidão? Não, para juntar lá na matrícula. Eu quero agora agilizar. Tá, seu João, tá aqui. Quando o cartório é um cartório bom que fornece o requerimento, seu João vai fazer o requerimento. Senão ele vai entregar um papel branco de o senhor pode requerer aqui. Para depois ir para análise. Se tiver tudo certo, não volta uma devolutiva. Mas olha o tanto de tempo, de gasolina, de desgaste que Justamente essas aconteceu. idas e vindas, né, acabam dizendo, o cartório é muito burocrático. Muito burocrático. Né? Aí eu fui nesse cartório para regularizar o negócio do meu imóvel e mandaram eu ir pro cartório de registro civil, que foi que eu casei, que eu nasci. Pra quê? Joyce, vê só, no judiciário a gente tem um prazo, né, para apresentar documentos, né, quando a gente é intimado. No cartório também tem isso? Recebendo a carta devolutiva, há o prazo para apresentar a documentação? Sim, aqui em Pernambuco o prazo é 10 dias úteis. E aí, se você Se não cumprir a exigência, o seu protocolo, a sua prenotação, ele é cancelada. Uhum. E aí, se você não cumpriu nesses 10 dias, ou seja, solicitei a certidão de casamento de seu João, lá no cartório que ele nasceu, mas o cartório estava cheio de tarefas e atrasou a entrega. Não fez o requerimento e simplesmente seu João vai ter que reapresentar aquele título. O cartório vai ter Pagar novas novamente taxas. mais 10 dias para analisar. E aí, seu João já está no prejuízo. Sim. Por isso que o cartório fica mal visto. Mas aí a culpa não é do cartório, é a lei que o cartório segue. E que se a pessoa não é especialista e não sabe fazer aquilo, é melhor não fazer. Melhor procurar alguém que sabe fazer. Que o cartório, apesar de não ser o judiciário, o cartório tem normas também, tem um código de normas que precisa ser respeitado, né, ser seguido. Então, não é porque eu estou no extrajudicial que eu não preciso cumprir requisitos formais. O cartório tem os requisitos formais também, né? E eu queria até aproveitar isso, uma dúvida que sempre chega para mim é sobre as assinaturas digitais. Como é que o cartório está lidando com essa questão das assinaturas digitais? Quando é que chega lá aquele contrato de compra e venda para fazer escritura com assinatura digital simples, quando é que o cartório nega aquilo ali e quando é que o cartório diz, ok, isso aí tem o ICP, é ICP, né? É isso. Quando tem o ICP, a gente vai aceitar. Exatamente. Quando tem a forma de conferir e dar autenticidade àquela assinatura, passa. Quando não tem, não passa. Muita gente fala, não, mas hoje o Gov já tem o ICP e dá para conferir. Mas uma coisa que a gente lida muito lá na Comissão de Notarial e Registral aqui de Pernambuco é exatamente isso, de unificar os entendimentos dos cartórios a título tipo de região, tipo a Mata Norte, depois a região metropolitana, para depois a gente chegar a nível estadual, depois nível Brasil. Para unificar mesmo, já tem o Código de Normas Nacional, que agilizou muito a vida do advogado notarial e registral, mas ainda falta muito para a gente se juntar, se organizar e unificar os entendimentos, porque isso aí é muito de cartório para cartório. E aí, como a gente está no dia a dia, a gente, eu sei que em tal cartório isso vai passar, em tal cartório isso aqui não passa. Porque a gente ainda não tem essa unificação dos entendimentos. Mas, assim, tendo ICP, eu sendo pró-registro, passa. Isso vale para todo tipo de documentação, por exemplo, ata de assembleia, contrato de compra e venda, divórcio, procuração. Isso vale para todos os atos, ou tem atos que não, esse tipo de ato a gente não aceita de jeito nenhum. Exato, tem alguns tipos de atos que não dá para passar. Exemplo, procuração para venda de imóveis. Para venda de imóveis, ela tem que ser pública. E aí, pode até ser a assinatura digital, mas somente pelo notariado, que é gratuito, tá?
Da mesma forma que você assina de forma gratuita no Gov, vai assinar de forma gratuita pelo e-notariado. Mas aí tem que seguir o rito que aquele procedimento necessita. Então, se uma assembleia de condomínio, no regimento do condomínio, está dizendo que precisa ser uma assinatura digital pelo ICP, vai ser aceito, porque 90% dos cartórios, até na parte de RTD mesmo, quando recebe as assembleias, ela segue o que consta A convenção. na convenção de condomínio do condomínio. Isso é um grande problema, né? Porque as convenções de condomínio, elas estão muito desatualizadas frente às grandes evoluções tecnológicas que a gente está assistindo. Então, antigamente, as convenções diziam o quê? A gente só aceita, confirma, reconhecida. Procurações apenas confirma, reconhecida. E aí, hoje em dia, a gente se depara com o pessoal chegando nas assembleias com as assinaturas digitais. E aí começa um grande celeuma. Os presentes da mesa, a gente aceita ou a gente não aceita a procuração, né, com a procuração digital. E aí, Joyce, quando chega nos cartórios, né, as atas, e tá tudo lá com a assinatura eletrônica. É o mesmo raciocínio, o cartório, depende do cartório, se vai aceitar ou se não vai aceitar. Muitas vezes depende do cartório. O que aconteceu? Com a pandemia, tudo foi mais facilitado. Inclusive, assembleias digitais, assembleias por videoconferência. Então, como é que a gente colocava aquilo no papel para levar para o cartório? Digital, porque todo mundo estava nas suas casas. E aí, esse era o momento correto para o condomínio se adequar à lei, se adequar àquele momento. Então, assim, é como a gente volta àquele assunto do começo. O problema de hoje não começou hoje, o problema de hoje começou 30, 20 anos atrás. Então, o momento do condomínio se adequar é esse. Senta todo mundo, altera a convenção, permite o que tem que permitir, nega o que tem que negar, para que não haja lá na frente nota devolutiva. Exatamente. E aí, Joyce, voltando para a parte documental, tu lembras de alguma situação, assim, bem marcante, vamos dizer assim, cabeluda, que chegou no cartório e realmente marcou ali aquele cenário? Conta pra gente, assim, algo curioso que você lembra, mas que realmente aconteceu. Olha, uma vez chegou um inventário que fazia mais de 40 anos que não tinha solução. E esse inventário, o falecido, ele tinha vendido para 3 pessoas diferentes. 3 pessoas. E aí, foi vendendo, e esses compradores foram morrendo, e aí já chegou na segunda e depois na terceira geração dos bisnetos. E aí, quando chega no cartório, aí diz assim, pronto, a gente está querendo regularizar esse imóvel. Não, sem problema. Pega a matrícula, vê, certo. Seu fulano tá vivo? Não, morreu. Ah, certo. Precisa do inventário. É porque não tá terminado ainda. Sim. E qual o problema? Não, é porque ele vendeu para 3 pessoas o mesmo imóvel. E aí? Não, só uma que tá lá, de fato, Na usando. E aí, o que é que o advogado vai fazer? Aí, não, porque a gente já pensou em uso capião, mas o inventário não termina, e já é o 6º inventariante, já é um inventariante dativo, e agora? Não sei o quê. Eu sei que eu saí do cartório e não resolveu ainda. Nesses casos é melhor remeter para a justiça, né? Porque aí fica... Mas o inventário era judicial. Estava judicial, entendi. Só que queria regularizar Sim. meio que por uso capião, mas Entendi. assim... No E tem cartório. muito isso, né, Joyce? Eu não sei se você realmente afirma isso, mas das pessoas, muitas vezes, quererem burlar um procedimento Com né, outro. com outro. Então, não, tem muito tempo, tem um falecido lá constante na matrícula, mas tem muito tempo, então, de repente, eu faço pela uso capião, que não é a via adequada para a regularização daquele imóvel. E vai dar litígio. Um negócio que vendeu para 3 pessoas, a gente já sabe que não vai ter como fazer. no Não vai dar, cartório. alguma coisa errada não tá certa, né? Exatamente. Alguma coisa errada não tá certa. Ou então a pessoa pensa assim, não, porque entrei no judiciário, o judiciário tá demorando muito, vou lá pro cartório ver se resolve. Só que depende daquela Vai fazer decisão. um paralelo. Não dá para fazer realmente esse paralelo. Minha gente, se a pessoa não tem consenso nem
na nomeação do inventariante, avalie no uso capião. Sim. É. O processo é muito mais cabeludo. E é muito importante a gente deixar bem claro que os procedimentos extrajudiciais eles precisam ser consensuais. Não pode ter nenhuma briga, né? Se houver briga, a gente precisa do judiciário. Já teve vários casos. A gente vê muito isso em notas. Vai fazer um divórcio, vai fazer inventário, aí diz, não, tá tudo certo. Porque geralmente é um só que vai pro cartório. Sim. Não, tá aqui a documentação de fulano, não sei o que, tal. Maravilhoso. Quando chega lá, aí começa a gente escutar só. Eu não concordo com isso. E quanto é que eu vou receber no final? E não sei o quê. E não sei o que lá vai. Não sei o quê. Aí se a gente escuta, o dotado, né, de fé pública, escuta diz assim, tá tudo bem. É isso mesmo que vocês querem, porque aqui tá tudo consensual. Não há coação e não há briga. Se vocês não concordam, o procedimento não vai ser aqui. E ainda, depois de toda essa celeuma, ainda tem a questão de devolução de emolumentos, que aí, minha filha, é outra confusão. Por quê? E aí, o ato foi praticado, o cartório fez a escritura ou não fez? Porque, assim, o cartório fez o ato. Tá todo mundo aqui na mesa de reunião. Mas, no meio da leitura, ficou constatado que não há o consenso entre todas as partes. O ato É válido O ou não? serviço foi prestado. exato. O cartório fez o trabalho dele. Mas Por aí isso, o tem dever de muita- informação, né? A questão do dever de informação realmente ao cliente. E que antes de chegar, né, ao momento ali da confecção, né, ou da leitura, da assinatura, da lavratura ali da ata, da ata. Eu tô com o condomínio na cabeça. Mas que o advogado, a pessoa que está ali assessorando o cliente, né, precisa realmente passar todos os pormenores. Inclusive, você que está contratando também exigir, né, assim, perguntar antes de realmente estar no cartório. Porque, veja, o tempo que você perdeu, o tempo que todo mundo perdeu, quando, na verdade, isso poderia ter sido esclarecido antes, né? Então, assim, tem muita gente envolvida, tem muito tempo, tem muito trabalho envolvido para se resolver no ato, né, da assinatura. É muito complicado isso, né? Que às vezes é no momento da partilha, né? A leitura da partilha. Ei, eu não quero ficar só com isso. Não, mas você sabia, né? A gente caminhou até aqui. Exato. E Na hora da leitura, eu não concordo. Então, Exatamente. volta tudo. a minuta, ela Teve é muitos passada... casos A minuta é Disso passada daí? antes. Eu não. Mas eu já vi. Eu já vi muitos seus não. Ô, Joyce, e me diz uma coisa, você acha que realmente o extrajudicial, ele veio para desafogar realmente o judiciário, esse movimento, né, da desjudicialização, né? Realmente ela é aplicada de fato? O que é que você acha, assim, desse movimento de sair do judiciário e ir para cartório? Lógico, respeitando, né, o que pode, o que não pode ali, mas o que é que você acha, assim, desse movimento do extrajudicial? Alguns notários e registradores daqui de Pernambuco nem utilizam o termo desjudicialização, utilizam a extrajudicialização, porque é um movimento que realmente já vem acontecendo desde 2014, mais ou menos, de tirar alguns atos que estavam afogando o judiciário para desafogar. Por quê? Se você tem uma briga, não vai mexer com o judiciário, vai continuar lá. Então, se você tem algo que você quer resolver rápido, tá tudo amigável, problema zero, aí você procura uma câmara, procura o cartório para, exato, fazer isso, fazer esse desafogamento do judiciário. E aí tem também a revista, o Cartório em Números, que a gente pode ver, de fato, isso, a confiabilidade do cartório, todos os atos que já foram desjudicializados e os atos que ainda podem ser desjudicializados. Fato, né, que desde que eu entrei em cartório, que eu não sabia a parte de protesto. Tantas dívidas que podem ser resolvidas, até condominial mesmo, resolvidas antes do judiciário, gente, é muito. E, tipo assim, a pessoa pagar
de fato, quando recebe a notificação do cartório, o retorno é muito grande, porque se o condomínio tem o desejo de pagar o advogado, pagar as custas judiciais, pagar tudo isso e poder fazer de forma gratuita no cartório de protesto, Porque quem paga é o devedor, né? Só deixando claro, o protesto, né, feito no extrajudicial, quem paga é o devedor. Você que recebeu a notificação, você vai ao cartório para dar aquela baixa, pagar a dívida e dar a baixa, mas fica por conta do devedor. Então, o condomínio, ele não tem nenhum custo com isso. Então, é mais uma situação que vem para facilitar a resolução de um problema, né? Assim como a adjudicação compulsória e outros procedimentos que chegaram após a pandemia, que também vem agregando esse movimento, né, Joyce? O mais novo é a adjudicação compulsória, mas também um que desafogou muito o judiciário foi a uso capião, os divórcios, os inventários, porque, gente, a quantidade de inventário no judiciário que está todo mundo com corde maior, capaz, era absurda. E aí, quando o extra veio permitir isso, muita gente pediu aquela suspensão, que no começo a gente, antes de pedir a desistência do processo judicial, a gente pediu uma suspensão por 30 dias. E em 30 dias, o inventário era resolvido. Isso foi muito mágico. Então, hoje, a gente tem um pouquinho mais de probleminha quanto a tempo por conta da Cefaz. Mas a parte extrajudicial, em uma semana você finaliza o inventário. É muito maravilhoso. Com a resolução a 571, né, do CNJ, agora de 2024, que ampliou a competência dos cartórios, inclusive para a questão da adjudicação compulsória, que só para a gente esclarecer para quem não é da área, Inventário, né? que é quando o comprador ele não consegue ter a assinatura do vendedor na sua escritura. Ele comprou, mas não consegue fazer a escritura porque o vendedor está se negando a assinar, ou desapareceu, faleceu, enfim. São inúmeras situações e ele não consegue lavrar, não porque ele não diligenciou, que também é um caso, também ocorre, né, do vendedor querer que o comprador faça a sua escritura e ele não faz. Isso. Eu tenho um caso lá no escritório de 28 anos. 28 anos que o comprador não faz a escritura e o vendedor continua respondendo pelos débitos daquele imóvel por falta de colaboração do comprador. E hoje a gente consegue resolver isso no cartório. E eu tenho ações judiciais que estão há 5 anos. E mesmo assim, o juiz determina, lavre a escritura. Mas ele não pode lavrar a escritura. Se ele não quer, fica lá parado, né? Então, com essa ampliação pelos cartórios, isso facilitou imensamente a vida do advogado que precisa resolver essas questões. Né? Joyce, o judiciário ele foi desafogado, né? Algumas demandas foram para os cartórios. Os cartórios hoje, eles estão sobrecarregados ou estão conseguindo dar andamento, né, nos processos ficheiros? Estão conseguindo dar andamento e eu acho que deveria ter uma conscientização maior da população de trazer mais serviços. Mais demandas. Para o eixo judicial. Inclusive, no Senado está sendo discutido, né, para votação, a questão das execuções. Execuções essas condominiais, execuções de dívidas de pensão de alimentos, dívidas comuns que poderiam ser evitadas se utilizasse o protesto. E aí, quando a gente vai para o judiciário, a gente vê que o próprio judiciário ainda não está atento à quantidade de coisas que pode ser feito de forma extrajudicial. Estou enfrentando um grande problema agora por conta da ACNIB, que é a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Nas execuções, hoje, até o débito condominial, o débito de uma multa de carro já pode chegar na matrícula do imóvel. E o judiciário eles não estão se cadastrando nas plataformas que o extrajudicial proporciona e, querendo ou não, os advogados diligentes estão sofrendo com isso, porque o judiciário não está atento a se cadastrar na CNIB, por exemplo. Então, os cartórios, depois do provimento 88
do CNJ não aceitam mais uma indisponibilidade de bens por meio de malote digital, por meio de intimação simples. Por quê? Unificou para receber todas do Brasil inteiro em uma única central. E essa central é a CENIB. E aí o judiciário, alguns ainda não sabem nem da possibilidade disso. Tem outra central que também é muito utilizada por alguns que têm esse conhecimento, que é o CRC-JUDE, que é solicitação de registro civil das pessoas por meio da central, que é gratuito para o judiciário. E não utilizam. Para você ver como é importante a atualização, né? A gente nota isso, lógico, no judiciário ou no extra, né? Profissionais que estão realmente comprometidos em estar se atualizando. Você vê que após a pandemia houve muita diferença, né? Então, quem não conseguiu se atualizar, de fato, teve muito problema para encarar o mercado com essas transformações, né? Que vieram realmente para agregar. Mas eu lembrei uma situação agora, que você falando da questão das possibilidades, né, do extrajudicial, a gente tem procedimentos que antes eram até barrados por ter menor, né? E hoje a gente não tem mais esse problema, porque a gente já tem normativa aí que até estimula, porque vai ser muito mais rápido, já que tem menor envolvido, a gente já consegue resolver. Fala um pouquinho, Joyce, sobre esses procedimentos que envolvem, né, menor, e que hoje a gente já consegue desatar aí o nó no extrajudicial também, para desmistificar, né, esse cenário que, inclusive, a gente ainda se depara com alguns cartórios que negam o procedimento por não querer atualização, né? Ou ter receio. A gente entende que tem a responsabilização ali envolvida, né? Mas que se você tiver certeza, né, do que você está fazendo, você não vai ter receio dessa responsabilização, porque você está fazendo o que deve. Mas fala pra gente desses procedimentos que envolvem menor, se você já teve a oportunidade de pegar, como é que funciona, para aí quem está com problema, que precisa resolver, não, mas eu vou ter que ir para o judiciário, porque tem menor envolvido, né, tem incapaz, como é mais ou menos que se resolve um problema que envolva menor incapaz hoje no extrajudicial? Eu tive um caso de incapaz, não era menor, era uma senhora que tinha Alzheimer. A gente já tinha curatela dela e tivemos que entrar judicialmente, porque ainda não tinha normativa. E aí, pela demora do judiciário, eu marquei reunião com o Ministério Público para diligenciar e que ele permitisse que isso antes da normativa, que eu fizesse o procedimento de inventário de forma extrajudicial, porque, além de tudo isso, ela ainda estava muito doente. E aí, o Ministério Público conversou muito, acho que a gente fez 3 horas de reunião, a cliente lá do meu lado, falando. Mas é porque eu não tenho certeza se vai ser assim. A própria membra, né, do Ministério Público com incerteza. Não, doutora, você participa do ato, não tem problema como fiscal da lei. Ela, mas eu não sei se isso é permitido. Mas se o cartório fizer, você coloca lá, você vai participar. Ela, olha, se o cartório disser que sim, eu participo. Beleza, aí eu fui pro cartório. E aí, vamos ao cartório, não, vamos, a gente faz. E aí, quando a ilustre membra do Ministério Público peticionou, dizendo que concordava que fosse, a juíza negou. E aí, 3 meses depois, a senhora faleceu. E aí, eu não tinha só um inventário, eu tinha 2 agora. E aí, eu fiz os 2 no extrajudicial, porque agora as partes eram maiores e capazes. Mas quando a gente se depara com menores incapazes, hoje a gente tem a novidade legislativa que a gente pode fazer no cartório, que inclusive é o que eu tinha sugerido, né? Foi alinhado com o Ministério Público, que precisa da anuência, né? Sim. Que o Ministério Público fiscalize. E aí, o entrave, ele não é do cartório. Eu estou sentindo o entrave do Ministério Público em ter receio de estar atuando, mesmo com a normativa, mesmo com a permissão. Mas os casos que eu já vi foram 2, aqui em Pernambuco, inclusive. Um foi no cartório de Grazi, lá em Jaboatão, e outro em Timbaúba. Passou
o Ministério Público foi diligente, atuou, em menos de 30 dias deu parecer, que eu já considerei um prazo alto, né? Mas a gente conseguiu finalizar. É o início. Conseguiu finalizar e tá acontecendo. E eu também senti esse entrave quando era uso capião. E não era nem na parte Tudo de isso. notas, era a parte registral. Muitos cartórios com medo de registrar, porque não sabia, será que isso vai para frente? Será que isso vai dar certo? Sempre Será o que eu não início, vou né? ter? Tipo assim, depois de registrar, chegar um terceiro que não sei. Dizendo que Porque o procedimento é muito rápido. E aí eu não fiquei sabendo do procedimento, o que é que isso vai ter de volta para mim. Mas assim, como já passa mais de 10 anos, aí já tá mais normal. Mas no começo era bem A difícil. gente tem muita coisa para conversar sobre cartório, né? Se a gente for explorar todos esses temas, a gente vai precisar de doutora Joyce aqui em outro momento, mais uma vez. Mas a gente vai precisar finalizar por hoje o nosso episódio. Muito obrigada, Joyce, pela sua presença. Foi obrigada. muito esclarecedora e que ficou aí o gostinho do 2, né? E ela gosta do que fala, do que faz, né? Ela fala, os olhos brilham e é show. Bom a gente ver, né? O profissional É. que gosta do que faz. E realmente foi muito engrandecedor a sua presença, Joyce. Muito obrigada. Joyce, parte 2. Urgente. Vamos lá. Comentem aí. Comentem aqui, deixem seus comentários e suas sugestões. E a gente espera vocês no próximo episódio. Isso aí. Até lá. Até lá. Lidere-se, lugar de mulher é onde ela quiser.